programa do Banco Central, BC Protege Mais, bloqueou mais de 3.100 tentativas de abertura de contas fraudulentas só nos 3 primeiros dias de operação. A ferramenta funciona como uma camada extra de segurança para impedir a abertura de contas falsas. Depois desses números, fica claro que o Brasil ganhou uma nova ferramenta de proteção contra golpes envolvendo a abertura indevida de contas. Com o BC Protege Mais, qualquer pessoa pode bloquear previamente o uso dos seus dados por criminosos. Isso já está fazendo diferença logo nos primeiros dias. No JR 15 Minutos de hoje, a gente conversa com Carlos Eduardo Gomes, chefe do Departamento de Atendimento Institucional, DEAT, do Banco Central, para entender como essa tecnologia funciona, o que muda na prática para o cidadão e por que a adesão é tão importante para ampliar a segurança do sistema financeiro. Olá, doutor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse novo serviço que nós estamos aí colocando à disposição da população. Nós que agradecemos. O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de pessoas com conta bancária, o que representa cerca de 94% da população. Como esse nível de bancarização amplia o risco de fraudes e em que medida a criação do BC Protege Mais responde a esse cenário, Carlos? As fraudes, os golpes, né, elas sempre existiram, infelizmente. Mas com a digitalização, com o uso intensivo de meios eletrônicos, as fraudes e os golpes ficaram cada vez mais ágeis, né? Os golpistas, os fraudadores, eles são rápidos em subtrair o dinheiro das vítimas e, além de subtrair, né, de tirar da conta das vítimas ou de fazer empréstimos fraudulentos em nome de vítimas, esse dinheiro ele se dispersa, ele é transferido para outras contas com velocidade muito grande. Então, a gente costuma dizer, né, o mundo eletrônico não criou o crime, mas o crime tem se aproveitado da velocidade do meio eletrônico para sumir com o dinheiro. Nós temos visto, né, com preocupação esse cenário, não só o Estado, não só o Banco Central, mas também as instituições financeiras, os órgãos de defesa do consumidor e todos aqueles que estão preocupados em proteger o cidadão. O nosso sistema ele vem exatamente para criar uma proteção, uma camada extra de proteção para o CPF ou o CNPJ, né, de forma que novas contas não possam ser abertas se essa ativação, se essa proteção estiver acionada aqui na nossa base de dados. É um sistema simples, intuitivo e gratuito. Essa nova ferramenta do Banco Central já bloqueou mais de 3.000 tentativas de abertura de contas fraudulentas em poucos dias de criação. O que esse número revela, Carlos, sobre o tamanho do problema das fraudes de identidade no Brasil? Primeiro, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês para dizer que esse número já é agora próximo a 7.000. Nós temos 6.879 consultas que tiveram uma resposta de proteção ativada. Então, nós tivemos nessas consultas que as instituições financeiras fizeram ao Banco Central, a resposta de que essa conta não poderia ser aberta. Em que situações, né, a gente pode ter uma consulta e o cidadão não quer conta? Ou é uma fraude, ou é um golpe, então a gente já começa a ajudar no combate ao golpe, ou também pode ser uma situação em que a abertura de conta se dá num processo que não é tão transparente assim, ou que não é adequado, ou seja, a instituição abre a conta, né, pode ser uma conta corrente, uma conta poupança, ou uma conta de pagamento para o cidadão, não está prestando a ele as informações adequadas, as informações necessárias para que ele tome a decisão correta. Então, ainda são números que impressionam, né? Em poucos dias a gente já atinge aí próximo de 7.000 consultas com essa resposta, mas números que nós pretendemos que cresça rapidamente, à medida que o cidadão faça adesão ao sistema. Respondendo um ponto que você colocou aí nas suas 2 perguntas iniciais, o sucesso desse nosso sistema depende da adesão do cidadão. Agora, para abrir uma conta hoje, as instituições financeiras são obrigadas a consultar o BC Protege Mais. Na prática, Carlos, como é que funciona essa checagem obrigatória? Que tipo de informação o Banco Central devolve ao banco no momento da consulta? É um processo bastante simples, né? Então, as instituições financeiras, né, sejam bancos, sejam instituições de pagamento, de qualquer tipo, né, aquelas que estão ali vinculadas ou subordinadas às regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, elas precisam, no processo de abertura de conta ou no processo de inclusão de um novo titular ou no processo de inclusão de um CPF como representante de uma conta de empresa, de um CNPJ, elas precisam, no meio da jornada, em algum momento da jornada, mandar uma mensagem eletrônica, né, para o Banco Central perguntando: esse CPF tem a sua proteção ativada? A nossa resposta é simples: sim ou não. Então, se a proteção está ativada, a instituição não pode dar prosseguimento ao processo de abertura
ou de inclusão de titular e representante, e no outro caso, se a proteção não tiver ativada, esse processo precisa ser suspenso, pelo menos. Por que eu estou dizendo suspenso? Porque as instituições financeiras elas devem também nos ajudar no esclarecimento do funcionamento do sistema. Então, se eles estão abrindo uma conta para o Carlos Eduardo e a proteção do Carlos Eduardo está ativada, eles devem esclarecer para o Carlos Eduardo que não podem dar prosseguimento ao processo de abertura, mas que o Carlos Eduardo pode, se tiver de fato interesse na abertura da conta, vir novamente ao Banco Central, desativar a proteção, permitir que o processo de abertura ou de inclusão de titular seja concluído, e no momento seguinte o Carlos Eduardo pode retornar ao Banco Central e ativar novamente a proteção. Para facilitar a vida do cidadão, a gente tem uma ferramenta, uma funcionalidade extra no BC Protege Mais, que eu posso programar essa reativação. Então eu posso acionar minha proteção, o sistema entrou em funcionamento dia 1º de dezembro. Eu posso ter ativado minha proteção dia 1º de dezembro, no dia 10 de dezembro eu desativo para permitir a abertura de uma conta e já programo que essa reativação, por exemplo, ocorra no dia seguinte, no dia 11 de dezembro. Então o sistema é intuitivo e bastante fácil, porque a gente precisa, de fato, estimular o seu uso pelo cidadão brasileiro. O Banco Central tem dito que o sucesso dessa ferramenta depende da adesão das pessoas, né, Carlos? Já são mais de 145 mil usuários ativados. Não sei se você tem número aí mais atualizado. Agora, qual é a expectativa de alcance? Existe uma meta de adesão para que o Protege Mais seja considerado plenamente eficaz? Olha, de novo, eu estou te dando aí os números mais novos, né? E posso dizer com satisfação que nós já chegamos a próximo de 240 mil pessoas com ativação da proteção. Então, a gente tem crescido aí todos os dias esse número e a gente pretende que esse número seja crescente sempre. Eu diria que nós temos uma meta muito ambiciosa, de que é atingir todos aqueles que têm a conta GovBR Prata e Ouro com duplo fator de autenticação ativado, porque é apenas esse grupo que consegue, no momento, a entrar no BC Protege Mais e fazer essa ativação. Então, é um sonho, eu diria, porque nós estamos falando aí de quase 18 milhões de pessoas, mas esse hoje é o nosso público-alvo, tá certo? Os demais, se tiverem aí interesse pela ferramenta, se entenderem, se quiserem usar a funcionalidade, precisarão, antes disso, fazer esse processo lá de mudança de nível da conta GovBR e a habilitação dos 2 fatores de autenticação. Então, o nosso sonho é atingir todo mundo, mas existe essa questão da conta GovBR, é um requisito importante. Com a facilidade atual de se criar contas em plataformas de crédito, carteiras digitais e também aplicativos de pagamento, se tornou mais comum que contas sejam abertas em nome de usuários sem autorização, aproveitando os processos digitais que estão cada vez mais rápidos. Ô Carlos, esse tipo de abertura indevida por plataformas digitais é hoje um dos principais pontos de atenção para a proteção do consumidor. E mecanismos como o BC Protege Mais podem ajudar a reduzir também esse tipo de problema? Nós temos 2 objetivos com essa ferramenta, o BC Protege Mais. O primeiro, que a gente gostaria de destacar inicialmente, é a parte de prevenção de golpes e fraudes. Mas sim, o segundo objetivo é esse que você coloca. Evitar que contas sejam abertas de forma num processo não adequado, em que o cidadão não tenha toda a informação necessária. Então, sim, é nosso segundo objetivo que as contas abertas de forma indesejada, que elas não sejam mais abertas. Mas, de novo, a gente vai sempre insistir, é preciso que o cidadão faça a ativação da proteção. Então, a proteção depende de uma ação do próprio cidadão. Se ele não vier no nosso site, se ele não ativar a proteção, ele continua aí sujeito a golpes e fraudes e, infelizmente, também a abertura de contas indesejadas. Agora, para abrir uma conta hoje, as instituições financeiras são obrigadas a consultar o BC Protege Mais. Na prática, Carlos, como é que funciona essa checagem obrigatória? Que tipo de informação o Banco Central devolve ao banco no momento da consulta? Infelizmente, os golpes e as fraudes, eles não escolhem as vítimas, Ou, dizendo de forma diferente, ele escolhe as vítimas verificando aquelas que são mais frágeis, aquelas que são menos protegidas, aquelas que estão mais expostas. Então, sim, golpes e fraudes atingem tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. O responsável pela pessoa jurídica precisa fazer um vínculo do CPF dele com o CNPJ da empresa que ele representa no ambiente da conta GovBR. Fazendo essa opção lá, fazendo esse vínculo, ao entrar no BC Protege, ele vai ter a opção de ativar a proteção para o seu próprio CPF, mas também ativar a proteção para o CNPJ que ele representa. O sistema vai dar a ele
as duas possibilidades. Aliás, ele pode até dar mais possibilidades, né? A pessoa pode representar outros CNPJs. Então, sim, é importante que a proteção também seja ativada para o CNPJ. O Banco Central já indicou que pretende ampliar o Protege Mais para outros serviços, como chaves Pix, cartão de crédito, operações de empréstimo. Ô Carlos, de que forma essa proteção adicional deve funcionar? No primeiro momento, né, agora durante essas primeiras semanas, nós vamos verificar a adesão do cidadão brasileiro ao BC Protege Mais. A gente já teve chance aqui de colocar na nossa conversa que o sucesso depende da adesão do cidadão. Então, se houver uma adesão, né, dentro das nossas expectativas, se tiver uma adesão de forma quantitativa que nós acreditamos que poderá existir, nós vamos sim levar, né, essa ideia para alguns produtos financeiros. Cartão de crédito, chave Pix, operações de crédito, todas elas estão na nossa mesa de negociação, na nossa mesa de discussão. Tá? Então, nós vamos verificar aonde os golpes e as fraudes ocorrem com maior frequência, né? Essa verificação ela é feita de forma dialogada com as instituições financeiras e a gente vai, se o nosso plano, né, se o nosso plano de voo tiver um sucesso, a gente tem que andar, né, um passo de cada vez, mas se a gente for adquirindo sucesso, se a gente for comprovando o sucesso do sistema ao longo do tempo, a gente vai colocando todos os produtos e serviços que a gente entender que a ferramenta ajuda na proteção, tá certo? Então, é verdade isso, estamos discutindo, mas os próximos produtos serão discutidos oportunamente com a própria indústria, com o próprio sistema financeiro. Explica aí para os nossos ouvintes como é que a gente se cadastra nesse programa, o que tem que ser feito para a gente proteger o nosso CPF e evitar que os criminosos abram contas no nome da gente. Eu peço que você faça de fato isso. Se tiver dúvidas, ligue para a gente. Nós temos serviços, canais de atendimento ao cidadão. Mas é bastante simples. Você entra no site do Banco Central, que é o bcb.gov.br. Você vai encontrar ali no centro da tela o link para o Meu BC, né, para o BC Protege Mais. Você vai clicar, então, nessa opção. Ao clicar nessa opção, você vai ser, né, transferido para uma página de login da conta GovBR. Você vai precisar da sua conta GovBR Prata ou Ouro, com o duplo fator de autenticação habilitado. Então, passando por essa habilitação, passando pelo login, você entra na área logada do Meu BC. Esse, né, é uma tela assim, feita para o cidadão. Você vai ter no canto esquerdo, né, no quadrante esquerdo superior, os relatórios do registrado e no quadrante direito superior, o BC Protege Mais. Você entra no BC Protege Mais, é bastante intuitivo, é só um botãozinho que você vai deslocar para a direita, né, para que você possa, então, estar com a sua proteção ativada. Você desativar, você segue o mesmo caminho, faz a qualquer tempo. A proteção, tanto a ativação quanto a desativação, ocorre online, é instantâneo. Então, a partir do momento que você mudar o botão, você está protegido. Se você precisar abrir uma conta, você muda para desativação, você vai permitir a abertura de conta. E na tela do BC Protege Mais, nós temos também 2 relatórios que são bastante úteis. Um vai mostrar o histórico das suas ativações. Então, se você hoje, ao longo do dia, fizer várias ativações e desativações, ou ao longo do mês de dezembro, ou no futuro, tudo vai estar ali registrado e você vai poder acompanhar. E, além disso, né, as instituições, como são obrigadas a consultar o BC Protege Mais na abertura de conta, né, você também vai ter ali o registro de todas as instituições que consultaram o seu CPF. Então, você vai saber quem que consultou o seu CPF num processo de abertura de conta. E você, tendo algum problema, você vai poder reclamar junto à instituição financeira, reclamar no Banco Central pelo Fale Conosco. Então, é bastante simples. Site do Banco Central, conta GovBR Prata ou Ouro e deslocar o botãozinho para a direita. Maravilha! Termina aqui a edição 1317 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a presença e as explicações de Carlos Eduardo Gomes. Ele é chefe do Departamento de Atendimento Institucional, DEAT, do Banco Central. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, até logo, até uma próxima. Você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te esperamos no próximo episódio. Até lá!